Oi, gente, tudo bem? Hoje eu é que vou só existir, porque hoje nós temos o nosso segundo Convença-me. E hoje quem vai tentar convencer é a Maria. E eu vou ficar aqui só ouvindo e só tentando desbancar e tudo mais. E é um livro que eu tinha muita vontade de ler, e aí hoje em dia eu não tenho mais, porque eu já fico tipo meio. Ai, meu Deus do céu, sabe? Eu gosto da história, mas não sei. Então ela vai tentar me convencer. Quero começar esse vídeo dizendo que a temática do livro é sobre um assassino em série, e esse assassino em série tem vários gatilhos para várias pessoas, que envolvem assassinato, que envolvem tentativas de abuso sexual, que envolvem mulheres novas, mulheres de até 28 anos, mas desde 12. Então, se esse tema for um gatilho para você, eu recomendo que você pule esse vídeo, assista outro vídeo. Temos vários vídeos muito legais aqui no Insta ou no YouTube. Então, talvez só esse vídeo não seja para você, seja para outra pessoa. Mas, caso você se interesse por esse tema, o livro qual eu estarei tentando convencer Isadora a ler é Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, escrito pela Anne Rule, publicado nessa edição lindíssima da Dark Side, que, inclusive, eu sei que a Dark Side não vai ver esse vídeo, mas se vocês quisessem me patrocinar, por favor, Patrocina essa página, pelo amor de Deus. Meu namorado deixar o auge, eu parar de gastar dinheiro com o livro da Dark Side, então. Bom, o livro conta, num geral, a história do Ted Bundy, só que de uma perspectiva um tanto diferente. A Anne Rule, ela é uma mulher que trabalhou junto com o Ted Bundy no Disque Suicídio, que eu acho uma informação bem controversa, né? O Ted Bundy trabalhava no Disque Suicídio e ele era um dos melhores atendentes do Disque Suicídio. E a Anne trabalhou com ele lá durante um tempo. E a Anne foi uma das primeiras pessoas para quem o Ted ligou quando ele foi pego pela polícia e percebeu que não teria como fugir mais, que ele seria preso dessa vez realmente. Então ele ligou para a Anne e eles foram amigos durante muito tempo, e a Anne narra a história de uma perspectiva assim, que ela conhecia o Ted como sendo um amigo do trabalho dela, um cara legal, que era noivo de outra moça, que essa moça tinha uma filha e que ele cuidava dela como se fosse filha dele. E aí, do nada, ela descobre essa outra face do amigo dela, que era um assassino que matou mais de 30 mulheres em vários estados dos Estados Unidos. Então, o meu primeiro ponto do porquê você deve ler esse livro é essa questão da narrativa. Apesar de ter esse contraponto, assim, de quem era o Ted Bundy que ela conhecia e quem é o Ted Bundy por isso, né? Um estranho ao meu lado, porque ela não conhecia ele. Apesar de ter esse contraponto, ele não é de uma maneira ridícula, que nem eles fizeram o filme do Ted Bundy, o Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, que foi totalmente romantizado, o personagem do Ted Bundy. Não, ele não é romantizado nesse livro. Ela simplesmente conta que, assim, eu conheci um cara, e esse cara era totalmente diferente da pessoa que ele realmente era para outras mulheres. Então, é uma perspectiva muito legal. A Anne, como ela conhecia ele, ela tem esse aspecto biográfico, assim, bem intimista, né? De, ter convivido com ele, ter ido na casa da noiva dele, de várias coisas, assim. Eu acho esse ponto interessante do livro. Eu acho que uma coisa que te impede de ler o livro é o medo das narrativas, dos casos, de como aconteceu, dos ataques às mulheres. Não é uma coisa que acontece muito no livro. Normalmente, o que acontece aqui é depois, na exposição de fatos, quando ele estava sendo julgado. Daí os detetives falam realmente como aconteceu. Mas não é nada esdrúxulo, assim, num nível que tu se sente desconfortável lendo, assim. Como vocês podem ver aqui atrás, eu já li vários livros da Crime Scene. Tem vários livros da Crime Scene que me deixaram extremamente desconfortável lendo. Eu dava asco, assim, enquanto estava lendo aquilo. E pra mim, a narrativa do Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, é boa, porque ela não chega nesse ponto, assim, de te deixar
enojado. Ele conta a história, claro, tu tá lendo um livro de crime, então tu sabe que vai ter narrativas de crimes. Mas não é nada a um ponto, assim, que dá asco. Pelo menos eu não tive asco lendo esse livro, né? Ele é bem visual, assim? Tipo, fala a descrição do crime ou é só mencionado do crime? Sim, em alguns momentos fala. Em alguns momentos dá, por exemplo, dá uma fraternidade. Que ele entra na fraternidade, ali é um pouco visual, assim. Eles realmente narram o crime conforme aconteceu. Mas não é uma coisa que acontece muitas vezes no livro, assim. Na verdade, uma parte, assim, que me deixou mais tensa, assim, foi uma hora que conta que ele tentou sequestrar uma menina e essa menina fugiu. Depois ela reconhece ele no tribunal e aí narra a história dela indo no tribunal e tal. Essa parte me deixou um pouco mais tensa, assim. Mas não é porque ela conta, assim, nada de... É porque você coloca no lugar da mulher, né? Tipo, o cara tentou sequestrar ela e ela teve que pular do carro andando e aí ela tá lá no tribunal morrendo de medo porque o cara tá na frente dela. Então, assim, essa foi assim, a única parte que eu posso dizer assim, eu, Maria Clara, me senti desconfortável lendo o livro. Um ponto que eu acho negativo, que talvez tu ache bom do livro, é que ele é uma leitura, assim, bem densa. Ele é uma biografia muito biográfica, assim. Então, ela conta tudo. Tudo. Conta do nascimento do Ted, conta da história da mãe dele, conta que a mãe dele engravidou solteira, então ela teve que ir até o Canadá para ter o filho, que a mãe dele passou por uma leve depressão pós-parto depois que ele nasceu, e aí conta que ele, na verdade, foi criado acreditando que os avós eram os pais dele, que como a mãe dele era muito nova, ela não era casada, ela não teve que ter filho. Então, eles disseram que, na verdade, ele era filho dos avós dele. E aí a mãe dele, em determinado momento, se muda e leva ele junto, porque ele é filho dela. Só que ele não sabe que é filho dela. Então ele não entende por que a irmã dele tá levando ele embora, sendo que ele quer ficar morando com um, porque ele idolatrava o avô dele. E aí, claro, para uma pessoa que gosta de criminologia, da psicologia forense, é um livro interessante porque, assim, ele vai narrando vários pontos na infância do Ted que mostram que ele tinha a tríade psicopata, que era a violência. Vou falar isso aqui, né? Porque nem todo mundo sabe o que eu tô falando, né? Então, tem 3 características que não quer dizer que a criança vai ser um psicopata. Pelo amor de Deus, vocês vão sair fiscalizando criança na rua. Não, tem 3 características que a grande maioria dos psicopatas tem em comum, que se chama a tríade psicopata. Que é a enurese noturna tardia, a pessoa faz xixi na cama até ter uma idade bastante avançada. É a piromania, a fixação por fogo, e a violência com animais, a agressividade com animais domésticos ou não. Então, o Ted tinha vários desses traços, inclusive o avô dele era uma pessoa muito violenta com os animais, e ele idolatrava o avô dele, então também não sei até que ponto ele realmente era violento ou ele reproduzia o comportamento do avô dele. Uhum. Mas, assim, no geral, eu acho que é um livro que vale a pena ler, porque eu Maria Clara, entendo que essas histórias precisam ser contadas, pessoas precisam saber e ler, e é uma maneira de tu relembrar todas as meninas que foram atacadas, que foram identificadas que foram atacadas por ele, e tantas outras que ele pode ter atacado, mas simplesmente não nomeou. Eu acredito que é um ótimo contraponto para aquele filme, que o que dizer sobre o filme, né? Que realmente passou uma versão idealizada e romântica do Ted, que era basicamente como as mulheres e a mídia enxergavam ele naquela época, mas que poderia ter sido feito de uma maneira mais responsável. E dos livros da Dark Side, é um dos meus livros favoritos, da Crime Scene, por conta da narrativa da Anne. É muito interessante, porque a Anne, ela não era uma... Claro, gente, a Anne ela é psicóloga, psiquiatra, ela tem informação para lidar com isso. Mas ela era uma pessoa que convivia com o cara. Daí tu se imagina numa situação em que uma pessoa ali, teu colega de sala, tu convive com ele todo dia, ele é uma pessoa mó da hora contigo, assim, cuida de ti, se preocupa, não deixa tu ir embora à noite na rua sozinho porque a rua é escura, então ele te acompanha até teu carro porque ele tem medo que alguma coisa aconteça contigo. E aí, do nada, sai na TV que ele matou mais de 30 mulheres. Então, é um choque perceptível da Anne, que eu acho, assim, fantástico.
Apesar dos outros livros da Crime Scene serem muito bons, normalmente eles são narrados por pessoas que ou fizeram parte ou registraram jornalisticamente as buscas e mais um manhunt mesmo. E a Anne não, né? A Anne não tem nada a ver com a história. A Anne realmente contou a história de como ela achava que conhecia uma pessoa e, na verdade, não conhecia de jeito nenhum. E eu acho que isso seria muito interessante pra ti. Eu acho que esse é o viés que tu ias gostar muito na história, né? Tu, Isadora. Não convencendo as pessoas no geral, te convencendo a ler o livro. Essa questão da violência explícita eu sei que é um pouco ruim pra ti, mas assim, não é nada esdrúxulo. Se fosse, eu te falaria. Não é nada assim, tipo, tortura explícita, assim. Claro, fala, né? Porque é um livro de crime. Que nem eu falei, tu tem que estar consciente que tu estás lendo um livro que narra a história de um serial killer. Então, o que ele fez? Ele matou. Então é o que o livro vai falar, né? Eu tenho só uma dúvida, porque o filme eu cheguei a assistir, né? E eu admito que eu não gostei muito do filme, porque, tipo, nas partes que ele tava fugindo, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo, assim. Nas partes que ele tava fugindo da polícia, ou tava escapando da prisão, sei lá, alguma coisa assim, tinha aquelas músicas bem, tipo, sabe? E não é isso. Ou quando ele perseguia alguém, também tinha aquelas músicas, tipo, bombando no ouvido, como se fosse uma coisa super emocionante. Não, é uma coisa ruim, né? E aí eu tenho uma dúvida, porque no filme é muito retratada a parte da companheira dele, né? Da mulher que ele era, enfim. Essa parte também tem no livro? A Anne chega a falar com a... Como é que é o nome dela? Sim, também fala, mas é de uma maneira totalmente diferente do que acontece no filme. O livro é muito responsável. O livro jamais trata o Ted como sendo um pária da sociedade que está sendo perseguido. Não. O livro trata o Ted como sendo uma pessoa que fez coisas erradas. Tanto que a Anne, em vários momentos, ela tenta entrar em contato com ele para dizer assim, cara, pelo amor de Deus, se entrega, para de fazer isso, assim. Mas ele não... Claramente, ele quer fugir, né? Mas, sim, trata da perspectiva do relacionamento dele, conta realmente como era o relacionamento dele, e o relacionamento dele efetivamente não era ruim com a noiva dele, com quem ele conviveu tantos anos e que ele praticamente criou a filha dela, né? Não era um relacionamento ruim, só que, de novo, é que ele tinha duas faces, né? Como todo psicopata. Ele tinha face, a qual ele se reportava para a família, para os amigos, e a maneira como ele era com as vítimas dele, falando, né, vítimas em si. Mas sim, fala do relacionamento deles também. Claro, não fala da mesma maneira que o filme falou, que eu considero a parte mais irresponsável do filme a forma como retratou o relacionamento entre os dois, como se o Ted fosse lindo e maravilhoso e não tivesse defeitos, e fosse tudo uma invenção da mídia perseguindo ele. Isso não acontece de maneira nenhuma. Eu acredito que esse livro, assim, ele é um livro importante, mas tu não pode ler ele em qualquer momento da tua vida. Tens que ler ele num momento em que tu estejas muito bem emocionalmente, porque é uma história relativamente pesada. E assim, né? Olha aqui. Vou até conferir, né? Pra vocês verem que eu não tô falando besteira aqui nesse vídeo. São 583 páginas, são quase 600 páginas que narram efetivamente uma história, né? Fatos que aconteceram. Então, é um livro que tu tens que estar preparado para ler a biografia de uma pessoa que teve muita coisa na vida. Conta do Ted na faculdade de Direito, conta como ele fez para entrar na faculdade de Direito, dos relacionamentos anteriores dele, de com quem ele namorou antes de efetivamente namorar com a noiva dele. Conta do relacionamento dele com a Carol Ann Boone, que é a pessoa com quem ele casa no final, que acompanhava os julgamentos dele. Sim, amiga, ele casou no tribunal. O choque! Sim, ele teve a noiva dele durante anos, daí quando ele foi preso, ela decidiu que, tipo, que não aguentava, que tava uma bosta pra ela, né? As pessoas perguntando assim, nossa, teu marido persegue gente. E aí eles terminam. E aí tem uma mulher que era amiga dele, que eles fizeram faculdade juntos, e ela começa a acompanhar todos os julgamentos dele. Ela vai não atrás... do filme? Não era aquela do filme? Ela aparece. Não sabia que eles casavam. Eles casam. Eles tiveram uma filha. Sim, o Ted Bundy teve uma filha.
Então, e é mais ou menos do jeito que conta, assim, tipo, ele chamou ela pra depor no banco de testemunhas, daí ele pede pra casar com ela quando ela tava no banco de testemunhas, daí eles subornam um guarda pra eles fazerem tchaca-tchaca no tchaca, e aí ela engravida. Tá, então, meu veredito, tá? Eu acho que... É que eu sempre gostei de ler sobre esse tipo de coisa. Eu gosto muito de conhecer esses dados, até porque a minha linha de literatura é essa, né? Eu gosto muito de mistério, romance policial e serial killers e crime, esse tipo de coisa. Tu me convenceu muito, eu vou ler, mas tu me convenceu não pela história em si, mas pelo fato de, tipo, apesar de tudo isso acontecer, ainda tinha muita gente que defendia, tinha essa mulher que casou com ele, tipo, chega a ser uma coisa meio surreal, assim, sabe? Não, essa mulher que casou com ele era maluca. Essa aí era só doida mesmo. Ela era pirada, mas eu lembro que eu assisti o documentário dele, e nesse documentário falava que as mulheres iam no tribunal assistir ele e, tipo, porque achavam ele lindo. Ele era extremamente caricato. Ele é tão lindo, ele não deve ter feito isso. Pra quê, né? Não, ele é tão bonito, né? Ele não deve ter matado ninguém. Então, tu me convenceu a ler muito, porque tu falou que o livro é muito responsável, porque eu gosto realmente desse negócio mais psicológico e de realmente, tipo, estender toda a vida da pessoa e não só falar dos crimes que ela cometeu, porque a gente sabe que muitas das coisas, talvez, muitas das coisas que ele fez tenham acarretado de outros momentos da vida dele. Então, tu me convenceu e eu vou ler. E eu não sei como me sentir sobre isso. Tem que passar pano, né? Eu tô sendo muito sincera, assim, eu particularmente, a coisa que eu... É uma coisa... Vamos falar isso de uma maneira responsável. A gente não pode ter, assim, um serial killer de estimação. Tipo assim, alguém com quem... A gente sempre tem alguém com quem a gente gosta muito de ler sobre o crime, porque a gente pensa assim, cara, como é que essa pessoa fez isso? O Ted não é essa minha pessoa, mas ele é alguém que eu particularmente acho interessante acompanhar a construção dele, porque ele era extremamente manipulador e ele conseguiu manipular a mídia em favor dele, que é uma coisa que fala muito no livro, fala muito nos documentários. Então, assim, o cara era tão... Seja lá o que tu queira usar de adjetivo pra ele, que ele fez com que milhões de pessoas achassem que ele não tinha feito nada, sendo que tinham diversas evidências que provavam que ele tinha matado, sim, um monte de gente. Manipulador, né? Até porque o julgamento dele foi o primeiro na história a ser televisionado, não foi? Televisionado. E foi claramente... Ele foi isso ao favor dele? Porque ele fez um teatro, né? Todo júri é um teatro, assim... Para as pessoas que não são do direito, eu acho importante falar isso. Todo júri é um teatro. Precisa convencer pessoas leigas sobre um crime no qual elas não têm a formação para, tipo assim, entender juridicamente falando o que aconteceu. Elas têm que decidir se elas acham que a pessoa matou ou não matou outra pessoa. Então, assim, funciona um júri. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. O júri, ele é o aspecto mais teatral do direito, assim. Porque tu tens que ir lá e jogar coisa no chão, e fazer barulho, e fazer cena. E o Ted foi muito inteligente usando isso a favor dele. Claro, assim, como o julgamento dele foi televisionado, consegue ver no YouTube trechos do julgamento dele. Em alguns momentos ele foi idiota, ele foi burro. Ele poderia ter sido muito mais inteligente do que ele foi. Só que o problema dele é que ele era arrogante. Então ele deduziu que ele conseguiria fazer tudo sozinho. E como ele era um acadêmico de direito e não um advogado formado, então ele fez muitas coisas que um advogado não teria feito, por causa da arrogância dele. Mas, ao mesmo tempo, ele inclusive, narra muito no livro, assim, do atrito que ele tinha com o prosecutor, né? Com o promotor dos Estados Unidos, que não é o promotor, é o que acusa. E é muito interessante, assim, ver o atrito entre os dois, porque o Ted fez isso virar totalmente um circo midiático, assim, de, olha aqui, ele tá me acusando, ele tá fazendo isso comigo, mas eu não fiz nada, porque eu sou um coitado, porque eu vou provar pra vocês que eu não fiz nada.
E esse apelo com as mulheres, né? O motivo pelo qual o Ted matou tantas mulheres é porque ele era um cara bonito, sedutor, que sabia usar isso ao seu favor. Então, se fores pensar, elas entravam no carro dele gratuitamente, aleatoriamente, às vezes porque ele fingia que estava com uma tipóia, fingia que estava com o braço quebrado, pedia ajuda para carregar um livro. As mulheres ajudavam ele porque ele era visualmente atraente, porque não vai ver um cara maluco andando na rua pedindo ajuda para carregar livro, vai parar tudo que tá fazendo para ela ajudar ele a carregar livro. Claramente existiu um interesse ali, um apelo visual. E o Ted soube usar muito isso ao favor dele. Então, é uma parte que é muito bem construída aqui dentro do livro também, que é bem interessante, assim. Vou ler. Fiquei com vontade. Agora, o problema vai ser desembolsar esse dinheiro pra dona Darkseid, mas... Mas é linda, né? Aí, não, assim, deixa eu mostrar. Não, ela é maravilhosa. Ainda sonho com o dia que a gente vai ter um código de desconto na Darkseid. Por exemplo, tem imagens dele aqui no julgamento. E a coisa que eu mais gosto na Darkseid, gente, assim, totalmente aleatório, né? Depois a Isadora vai cortar esse vídeo. É que quando termina, eles botam assim, caso concluído. Cara, que incrível! Eu acho isso o auge! Eu acho muito legal. Então, gente, a Maria me convenceu. Acho que a gente tem que fazer uns livros mais improvável de convencer a outra, porque tá indo assim, né? Os dois que a gente fez, os dois a gente convenceu. A gente é muito boa no papo também, né? Não tem isso. É que a gente fala, né? A gente fala. Mas é isso. Acho que a gente depois vai ter que fazer um vídeo sobre esse livro, quando eu terminar de ler, que nem a gente fez com Verity, né? Mas a Maria também convenceu algum de vocês a ler? Vocês já leram? Comenta aqui embaixo, a gente quer saber. Curte o vídeo. O que vocês acharam do filme? Pelo amor de Jesus, comentem aqui embaixo também. Assim, o crush pelo Zac Efron eu tenho desde a época de High School Musical, né? Ele fez harmonização facial agora, gente. Pausa. Tá estranho? Muito. Edição do YouTube vai ter uma foto aqui. Essa vai ser a thumbnail. Já pensou? Não, mas é... Caraca. Ok. Então tá, então é isso. Compartilha esse vídeo com todo mundo, com as pessoas que gostam de True Crime, com as pessoas que talvez vão ser convencidas pela Maria também. E eu acho que a gente se vê na semana que vem, né? Tchau. Tchau.